Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E golfinhos têm uma vida muito difícil. Ah, me poupe, né? Eu é que tenho uma vida difícil, eu tenho que fazer tudo por aqui. Bom, Miguel, obrigado pelo seu modesto comentário, mas acho que esses bichos enfrentam um problema ainda maior, que é dormir sem se afogar. Apesar de algumas pessoas se confundirem um pouco, o fato é que golfinhos e baleias não são peixes, eles são mamíferos. E assim como os seres humanos, eles não conseguem respirar o oxigênio dissolvido na água, e é necessário ir até a superfície e recuperar o fôlego. Agora imagine ter que fazer isso constantemente durante toda a sua vida. Será que eles têm um tempo para dormir de vez em quando? Existem várias adaptações que permitem que esses animais possam ter esse estilo de vida. E uma delas são os pulmões especializados capazes de extrair mais oxigênio do ar do que quem passa a vida em terra firme. Esses animais podem utilizar até 90% do ar inalado, enquanto eu e você, por exemplo, temos que nos virar apenas com 15% do que entra nos nossos pulmões. Para complementar isso, cetáceos possuem a habilidade de monitorar os seus níveis de oxigênio e desligar o fluxo sanguíneo para partes do corpo não vitais. Dessa maneira, maximizando a eficiência. Além de que eles são nadadores extremamente eficientes, ou seja, eles gastam uma quantidade de energia bem reduzida para se manter em movimento, assim podendo ficar mais tempo ainda submersos. Devido à constante preocupação de não se afogar, esses bichos possuem uma respiração totalmente voluntária. Em outras palavras, é necessário que eles estejam conscientes para que o cérebro mande o ar entrar. E por isso eles são conhecidos como respiradores conscientes. O que é bem diferente do caso de humanos, já que nós não temos esse iminente perigo de respirar água, o que nos permite ter uma respiração bastante autônoma. Podemos ter até um certo controle na troca gasosa, podendo segurar o fôlego ou fazer o diafragma trabalhar mais intensamente. E assim, nós só precisamos estar realmente atentos à respiração apenas em casos específicos, como quando nadamos ou corremos até a exaustão. Entretanto, se você parar para pensar, se os cetáceos precisam ficar acordados toda vez que forem precisar inalar e exalar, então eles realmente nunca dormem? Um experimento foi feito para ver até onde um golfinho poderia se manter vigilante, o que só foi possível graças à ecolocalização, que é uma maneira como esses animais escaneiam o meio à sua volta. Ela é uma espécie de sonar biológico, em que cliques são emitidos, esbarram em outros objetos, ecoam e voltam para onde vieram. Assim, permitem que o indivíduo mapeie o que está à sua volta. Para isso, no experimento foram utilizados equipamentos que captavam os sons de cliques emitidos pelos golfinhos e projetavam uma resposta. Assim, eles seriam como se fossem objetos fantasmas. E se o animal encontrasse um deles, poderia ganhar um peixe. Com isso, cientistas puderam observar que houve uma constante atividade durante 15 dias consecutivos, sem nem sequer uma pausa propriamente dita para se dormir. E além disso, não havia nenhum sinal de prejuízo cognitivo. Não, e um detalhe, esse experimento não acabou por causa dos golfinhos, foi porque ele realmente tinha que acabar em algum momento. Acredita-se que em algumas espécies de baleias, as mães precisam se manter continuamente nadando por várias semanas após o nascimento de seus filhotes, pois se elas pararem só por um instante, o seu rebento pode começar a afundar, já que ele não possui gordura o suficiente para boiar. Em algumas espécies de golfinho, pode ser observado um comportamento de descanso, chamado logging, em que o bichinho fica boiando próximo à superfície de forma estática, parecendo um tronco de árvore. O que é mais incrível é que em outras espécies, como a do boto cor-de-rosa, os indivíduos talvez nunca precisem parar para descansar, simplesmente. Tá, mas como será que isso é possível? Será que eles realmente nunca precisam parar para descansar e dormir um pouquinho? Mas calma, não se preocupe, porque para saber disso, chegou a hora dos Zugobertos. Os cetáceos conseguem fazer um truque impressionante. Eles podem dormir e se movimentar ao mesmo tempo. E olha que não tem nada a ver com sonambulismo, hein? Eles levam a expressão meio acordado literalmente a sério, porque simplesmente um hemisfério completo do cérebro entra em sono, enquanto o outro continua funcionando normalmente. Isso faz com que o olho oposto ao lado que descansa fique fechado. Ou seja, se a metade esquerda está tirando uma folga, o olho direito fica fechado. E depois de estar recuperado, após 2 horas, o animal pode inverter o estado de cada hemisfério.
Esse padrão é conhecido como o sono de ondas lentas unihemisférico e permite que o indivíduo consiga dormir e ficar vigilante ao mesmo tempo. Assim, sendo possível mandar conscientemente sinais do cérebro para os músculos natatórios, para que se chegue até a superfície, e para o diafragma, para que o ar seja puxado para dentro. De quebra, eles conseguem ainda ficar com o olho aberto em possíveis perigos e refeições. É difícil para nós entendermos esse estado cerebral e como deve ser a sensação, mas acredita-se que deve ser algo próximo de uma meditação profunda, ou mesmo quando estamos a poucos instantes de cair no sono e ainda nos resta algum tipo de percepção sobre o que está à nossa volta. Obrigado, Gobiartos. E um outro detalhe importante é que não se sabe ainda se eles conseguem atingir um sono profundo a ponto de sonharem. Em baleias piloto já foi registrado que elas podem completar em uma noite 6 minutos de sonho REM, que é quando os olhos ficam se movimentando rapidamente, e quando em humanos ocorre o sono profundo acompanhado de sonhos. Então é isso, minha gente, é melhor você não dar uma de cetáceo. Ou você dorme, ou você termina de ver aquele filme no final do dia. E obrigado por assistir. Para mais motivos para ser um golfinho, se inscreva no canal. E chegou uma semana nova com mais uma pergunta para vocês serem criativos. Que dessa vez é a seguinte: o que você faria para botar um golfinho para dormir? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no vídeo seguinte. E agora vão as respostas mais criativas do episódio anterior. E até a próxima semana.